Olá, aqui é a Lara, só Lara mesmo, e eu quero conversar hoje sobre A Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis. Eu vi o primeiro filme, eu li o primeiro livro, e eu tenho críticas a fazer aos fãs de Tolkien, porque assim, não me entenda errado, não é ruim, mas também não é tão bom assim como todo mundo fala. Pra começar, eu comecei pelo filme. Foi meio sem querer. Eu queria deixar alguma coisa rolando na minha TV enquanto eu lia. E eu botei A Sociedade do Anel, versão estendida, pra rolar. E me chamou a atenção. E eu fiquei assistindo. E o filme, ele não é ruim. Ele é um bom filme de aventura. Mas eu senti muita falta de desenvolvimento de personagem ali. Eu senti falta de mais diálogos, de entender melhor a política daquele mundo, talvez. Eu não sei, como um filme de aventura, ele foi muito bom, mas eu senti falta de uma construção de personagem maior. Eu acho que principalmente o caso do Boromir, por exemplo, eu não sei, ficou meio raso, ficou meio superficial a construção dos personagens. O Boromir, que era pra ser um personagem honrado, que foi corrompido pelo Anel, tu entende que ele era pra ele ser esse personagem, mas tu não tem desenvolvimento bastante no filme, tu não tem cenas o bastante pra entender que ele é um personagem honrado e pra entender que ele foi corrompido. Até tu consegue ver que ele foi corrompido, mas ele só parece ganancioso desde o início, tu não consegue ter uma empatia por ele. O livro traz um pouquinho mais disso, mas ainda assim não o bastante. Não a ponto de tu gostar, de tu te apegar, de tu te afeiçoar pelo personagem, e eu acho que isso é que falta muito nos livros, nos personagens do Tolkien. Ele tá nos contando a história, em vez de mostrar, na maior parte das vezes, e ele não te dá o bastante sobre os personagens pra te apegar a eles. O Gimli e o Legolas, tipo, tá, é o anão e o elfo, então são os representantes dessas outras raças, e a gente não tem muito mais sobre eles. A gente entende que existe uma picuinha entre essas duas raças, show, mas o que mais tu sabe sobre eles? O que mais tu sabe sobre a personalidade desses personagens? É muito pouco, é muito. É literalmente pouco pra um filme tão longo e um livro com tantas páginas. Parece que ainda assim falta tu conhecer mais esses personagens, o que eles estão sentindo, quem eles são. Os que tu mais tem sobre eles é o Frodo, é o Sam. Os outros hobbits tu não recebe tanto sobre eles ainda assim, mesmo que talvez eles devessem ser o foco principal dos filmes e dos livros. O próprio Gandalf, tu vê mais dele no filme do que tu vê no livro. No livro ele parece um personagem tão passivo que tu não consegue entender quem ele é. Tu não tem mais profundidade pro personagem, que é um personagem que parece ser extremamente profundo, porque tu não sabe quantos anos ele tem, ele é aquele sábio que vai aconselhar os outros, mas tu não tem muita coisa. O Aragorn, eu gostei muito mais dele no filme do que no livro, porque tu tem mais interação dele com outros personagens, com a mulher que ele ama, com o pai dessa mulher, tu tem mais sobre ele que falta até nos livros. Então eu senti muita falta desse desenvolvimento desses outros personagens. Uma personagem que aparece muito pouco, tanto no livro quanto no filme, a Galadriel. Tem um monte de gente reclamando que a Galadriel na tal série é muito diferente do que a Galadriel dos filmes e dos livros. Mas tu tem quase nada da Galadriel nos livros e nos filmes pra te estar reclamando sobre. Tu vê muito pouco dela. Tu vê meia dúzia de descrição de como ela é. Tu tem muito mais descrição de planta do que descrição dos personagens. Então tu não consegue te apegar aos personagens. Então, tipo, os que tu mais vai ter apego é o Frodo e o Sam. Tipo, literalmente são os que eu mais tive apego, porque é os que tu mais. Tu tem mais acesso ao que eles estão sentindo, a como eles estão se sentindo naqueles momentos. É os únicos que parece que eu lembro de ter lido e visto com mais clareza como eles estão se sentindo, tanto no livro quanto nos filmes. E nos filmes até é um pouco melhor, por causa da atuação dos atores, tu consegue ter mais nuance de emoção ali através da atuação, que acaba faltando nos livros. Então eu acabo sentindo que pra te entender os personagens, tu aproveita muito mais se tu puder ver os filmes e ler os livros, porque separadamente fica faltando. Eu queria algo. Eu senti falta de mais detalhes, de mais diálogo. A gente teve muitas cenas em
grandes paisagens ou coisa assim, mas eu acho que dava pra trocar um pouco isso por mais diálogo, dava pra trocar talvez um pouco da música, por mais essa construção de mundo. Mas eu gostei do filme no geral e eu pensei, tem o livro, vamos ler o livro. Certamente eu vou encontrar mais desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de mundo, desenvolvimento do sistema de magia, desenvolvimento da política. E eu não encontrei nada disso. Então, basicamente, eu achei o livro A Sociedade do Anel meio chatinho, na verdade. Assim, é bom, não me entenda errado. Não é ruim, não tô dizendo que é ruim. Mas tá longe de ser assim. A gente tem fantasias melhores hoje em dia, tá? Pra época, Tolkien foi revolucionário. Ele foi um dos primeiros. Ele criou um mundo que serviu de inspiração pra várias das fantasias que a gente tem hoje, se não todas, tá? Sem falar que foi a inspiração para o desenvolvimento de D&D, de RPG, foi inspiração para a maioria dos mundos de RPG que surgiram depois disso, principalmente Dungeons and Dragons, mas um monte de mundos de RPG foram inspirados em Senhor dos Anéis. Foi meio que o estopim ali uma das coisas que deu o primeiro embalo ali pro surgimento do RPG. Então, não dá pra tirar esse mérito também da obra. Mas ainda assim, não é perfeito. E eu acho que todo lugar que eu só vi as pessoas falando bem de Tolkien, eu só vi as pessoas exaltando, e a única reclamação que eu encontrei foi, tem descrição demais de planta. Fato, tem descrição demais de planta. Se tu trocasse metade da descrição das paisagens por diálogo, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de mundo, o livro ficava muito melhor. Esse é o meu ponto. E aí, assim, eu quero argumentar aqui uma coisa, tá? Eu quero dar o meu comprovante de leitora de fantasia. Eu li Tolkien em e-book. Eu sou leitora de Robert Jordan, tá? Que é um cara que descreve pra caralho as coisas. É Robert Jordan. A Roda do Tempo. Foi publicada muito próximo de Tolkien ali, nas épocas, tá? Se não me engano. E é síndrome de Estocolmo que eu tenho com essa série. Eu sigo lendo os livros, eu vou ter que trocar pra terminar de ler isso aqui em inglês, porque não tá saindo mais em português. É um cara que descreve muito. Excessivamente também. Só que ainda assim, tu tem muito mais desenvolvimento de personagem, tu tem muito mais desenvolvimento do mundo, do sistema de magia, da política, das relações sociais. E tipo, tô comparando só o primeiro livro, tá? Eu já li mais livros, então eu tô comparando só o primeiro livro, eu tô falando aqui sobre a Sociedade do Anel e comparando só com o primeiro livro de Jordan. Eu tô pra dizer que eu gosto um pouco mais de O Olho do Mundo. Não todo, tá? Eu acho ainda a aventura de A Sociedade do Anel mais interessante, mas aqui tá melhor desenvolvimento de personagem, melhor desenvolvimento político e eu acho que isso são coisas que eu valorizo mais numa fantasia. Agora vamos continuar. Próximo. Martin, as Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, não tá concluída ainda, a gente não sabe se vai terminar. Não estou falando da série, porque a série começa muito boa, termina uma bosta, todo mundo já sabe disso. E tem problemas nesse livro, tá? Não estou dizendo que não tem problemas. Diferente do Jordan, que o problema é a descrição demais, o problema do Martin é abuso de mulheres, falta de diversidade racial e umas questões de preconceito aí que fica meio escancarado no livro. Mas ainda assim, que é política, que é mais política que isso. E é um mundo de fantasia. É um mundo que tem magia, mesmo que a série tenha apagado isso, mas aqui tem e não nega. Então, Martin, esse aqui, considero 1000 vezes melhor que Tolkien. Vou parar de falar Tolkien. Considero o primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo muito melhor que A Sociedade do Anel. Muito melhor. Vamos pra fantasia um pouco mais moderna, um pouco mais atual. Nome do Vento, Patrick Rothfuss. Mesma coisa, ainda não tá completo. Não saberemos se vai completar a trilogia ou não. Mas tu tem aqui um sistema de magia mais desenvolvido e mais interessante. Tu tem também ali um mal que é mal só por ser mal e que tu não sabe mais sobre esse mal, mas ainda assim os personagens são um pouco mais cinza, mesmo do lado dos bonzinhos eles não são sem falhas. Tu tem um bom desenvolvimento de personagem aqui, um muito bom desenvolvimento de personagem. Tu não tem tanta política, mas tu tem um desenvolvimento de magia aqui muito interessante.
Então, e sei lá, tipo, eu acho que em questão de número de páginas, eles vão estar tudo muito parecido. Tô pra dizer que, como entretenimento, O Nome do Vento é mais interessante. Como inovação pra questão da fantasia, ele traz a proposta de que é um personagem mais velho contando sua história do passado e tu ainda teme por ele. E é um dos primeiros a fazer algo assim e é bem interessante. De novo, eu não estou tirando os méritos de Tolkien. Eu não desgostei do livro. Eu só não acho que é algo supra-sumo como tanta gente fala. Mas não é ruim. Definitivamente não é ruim, tá? Eu só quero trazer outros exemplos aqui de fantasias que, francamente, eu acho que são melhores. Outro exemplo. Trono do Sol. Que te vende algo como se fosse vamos focar nos personagens. Mas não, isso aqui é a história de uma cidade. É uma série que é a história de uma cidade. E tu tem questões religiosas aqui, questões políticas aqui. Mesmo isso, tipo, tu tem desenvolvimento de cultura aqui. E eu acho que é isso que eu senti tanta falta em Senhor dos Anéis, porque tu tem 3, 4 raças diferentes e tu não entende exatamente a cultura dessas raças, tu não... Tu vê esses personagens, mas tu não conhece eles mais a fundo. Eu achei muito superficial. Eu achei que tu poderia ter trocado... e aí eu tô falando tanto no livro quanto no filme. Tu poderia ter trocado um pouco da descrição de paisagem, dos mostrar paisagens pra nos dar mais sobre os personagens, sobre quem eles são, sobre a cultura deles, sobre as interações deles. Eu não sei, tipo, eu acho que o melhor desenvolvido ali ficou a relação do Legolas com o Gwendolen, porque... Desculpa, tenho dificuldade de pronunciar o nome da não, tá? Porque tu entende que já existe uma rivalidade entre os reinos, as raças deles, e eles vão formar uma amizade ali, mas ainda assim, tipo, faltou. Eu não sei, eu senti falta de mais desenvolvimento, e aí eu vou trazer meu último argumento, que talvez seja meu argumento mais fraco, porque a Sociedade do Anel tem um número limitado de páginas, eu vou esquecer um pouco agora, mas eu acho que vou botar entre 400 e 500 páginas, que vai estar na faixa desses livros que eu mostrei até agora. Esse que eu vou mostrar agora sobe bastante, que é o Caminho dos Reis, né? Isso aqui é um tijolo, isso aqui poderia ser considerado uma arma branca, se tu quiser, né? Dá pra matar com isso aqui com uma paulada na cabeça. E são... o quê? Desculpa. Mais uma vez, desculpa. São, acho que mais de 1.200 páginas, não é? Deus do céu. Mais de 1.200 páginas. Tu tem guerra. Tem desenvolvimento de personagem, tu tem desenvolvimento de sistema de magia, tu tem um pouco de mistério ali, porque o Brandon Sanderson é muito bom em fazer isso. Celso, ele é um baita escritor de fantasia, e esse é o suprassumo dele, em que ele tem um monte de descrição, um mundo extremamente complexo, tu tem toda uma natureza que funciona de uma forma diferente, e é interessante, e é engajante, e não te dá tédio. E esse é meu ponto com O Senhor dos Anéis. Tipo... o filme era muito bonito, então eu continuava assistindo, e também porque eu tenho vontade de saber como as coisas acabam, então eu estava curiosa, e eu segui assistindo. E também porque eu queria saber o que eu lembrava do filme, porque eu devo ter assistido fragmentos de O Senhor dos Anéis quando criança, quando início da adolescência, e nunca assisti o filme do início ao fim, e aí eu peguei pra assistir a versão estendida, e mesmo a versão estendida eu achei que faltou. Tipo, eu achei que ela se arrasta por tanto demais, e ao mesmo tempo eu senti falta de mais conteúdo, de mais, de que me entregasse mais. E aí quando eu fui ler o livro esperando encontrar esse mais, eu não encontrei. E aí, tipo, eu trouxe outros exemplos aqui de livros de fantasia pra comparar, porque eu não tô dizendo que é ruim, tá? De novo, pela milionésima vez. É boa, é uma boa história. Eu só não achei fantástica. Tipo, eu entendo que talvez pra época, ela foi a primeira, ela revolucionou, ela serviu de inspiração pra talvez vários desses autores aqui, mas eu acho que tu tem coisas melhores hoje em dia que mereciam, talvez, essa atenção. Tipo, tu tem a série Os Anéis de Poder, que eu não assisti nada ainda, vou assistir os outros filmes, ler os outros livros e fazer vídeos sobre eles também. E aí vou dar uma chance pra série, e que tá todo mundo falando mal. E tipo, fantasia épica é algo que não vem muito pro Brasil em questão de literatura, e que é dificilmente adaptada pra séries e filmes. Então, de certa forma faz sentido, tá? Vamos fazer uma série sobre Senhor dos Anéis, vamos fazer uma série no mundo de Senhor dos Anéis, porque os filmes fizeram tanto sucesso. Mas dava pra apostar em outros mundos de fantasia.
O mundo do Martin deu muito certo. Tu poderia apostar numa série, de uma das séries de fantasia do Brandon Sanderson, porque ele é um baita autor de fantasia. Sei lá, se tu quer algo um pouco mais pop ainda, tu poderia apostar numa Sarah J Maas, que porque saiu da fantasia, entrou no de vidro e entrou na romantasia com a série da corte, tu poderia adaptar aquilo ali e tu teria público. E seria uma série de fantasia até interessante. Eu não trouxe Trono de Vidro aqui porque é uma série que, apesar de ser uma das minhas séries de favoritas, uma das minhas séries de fantasia favorita, Deus, eu perdi a língua aqui, ela não se compara, tá? Senhor dos Anéis é extremamente... só a Sociedade do Anel, que foi a que eu li até agora, é extremamente melhor. Não existe comparação ali. Eu acho o Trono de Vidro tem mais entretenimento, tem mais desenvolvimento de personagem feminina, o que eu senti totalmente falta em Senhor dos Anéis, mas aí os autores que eu mostrei aqui pouco se salvam nesse quesito também, tá? Trono do Sol é um do que salva, Caminho dos Reis também, mas o resto dá uma pecada. Em todo caso, eu não quis trazer Trono de Vidro porque eu não acho que tá na mesma categoria que esses livros. É a minha série de fantasia favorita, mas não tá na mesma categoria, eu sei reconhecer isso. Uma coisa é o sentimento da coisa, o sentimento que tu tem em relação àqueles livros e àquela obra, e outra coisa é o que tu consegue perceber de qualidade, né? Então, voltando pro ponto, tu tem outros mundos de fantasia que poderiam ser adaptados também e poderiam trazer novos fãs pra isso. Só que não é feito, né? Tipo, a gente vai ter mais uma série de Harry Potter, eu não vou criticar tanto o reboot, a série de Percy Jackson, porque os filmes foram bem ruinzinhos mesmo na época, né? Mas, tipo, fantasia épica, tu tem Game of Thrones, tu teve A Casa do Dragão, e agora tu tá tendo a série da Roda do Tempo, que eu tô gostando até, e eu gosto mais dos livros, mas tô gostando. E, tipo, talvez desse pra fazer uma nova série de Senhor dos Anéis. E não tô falando Anéis do Poder, o que Anéis do Poder tá fazendo, que pelo que entendi, retrata a outra era do Senhor dos Anéis. Não retrata sobre os livros da Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. Mas talvez tu pudesse fazer uma nova adaptação da mesma história e trazer isso que faltou tanto nos filmes quanto nos livros. De novo, falando da Sociedade do Anel. Mas até aí, tipo, eu acho que dava pra fazer melhor. E talvez, se é pra ficar nessa coisa de fazer coisas só porque os fãs vão gostar e apostar só na nostalgia, então que tal refazer, readaptar Senhor dos Anéis pra uma série em que tu tenha mais desenvolvimento de personagem, que tu tenha mais... Só que aí também tem aquela coisa... Aí as pessoas teriam que alterar. Aí as pessoas teriam que dar respostas que Tolkien não deu, ao menos até aqui, tá? De novo, estou falando da Sociedade do Anel. Eu não li o Silmarillion, eu ainda nem li o Hobbit. Então, talvez tenha muito mais coisa. Eu estou falando aqui da minha experiência com esse filme e esse livro. Eu achei os dois muito bonitos, eu achei bem escrito, eu achei interessante. E ao mesmo tempo, nos dois, eu senti a mesma coisa. Um pouco entediante, um pouco arrastado. E eu senti falta demais. Pra um filme tão longo e um livro consideravelmente longo, eu senti falta demais. E tem livros que te entregam mais em menos páginas e filmes que te entregam mais em menos tempo. Então, eu mantenho esse ponto. Opa, desculpa. Eu vou continuar, vou ler o próximo livro, vou assistir o próximo filme. Tenho interesse em saber mais sobre o mundo do Tolkien. Acho que é um mundo muito rico. Entendo por que virou, tipo, inspiração para RPG, para tanto mundo de fantasia, para jogos, tudo isso faz muito sentido, porque é um mundo muito rico, é um mundo muito mágico. Ele é um escritor muito bom. Um autor sobre botânica é melhor ainda, né? Meu Deus do céu. Quanta descrição de planta! Ele mostra dentro do próprio livro que ele tem uma versatilidade boa ali, e eu fiquei curiosa pra ler o Hobbit, porque aquela parte do Tom Bombadil, que nem foi pros filmes, até entendo porque não foi, porque é um tom bem diferente, aquilo poderia facilmente ser um livro infantil. E eu fiquei interessada, porque o Hobbit, pelo que eu sei, a proposta do Hobbit é que seja um livro mais infantil do que O Senhor dos Anéis. Então eu vou acabar lendo o Hobbit também, vou acabar vendo os filmes do Hobbit também. Esses eu lembro de ter assistido de forma completa mesmo com meu irmão. Não lembro da história, estranhamente. Vai saber.
tem uns anos aí, até vai fazer uns 8 anos, 9 anos que eu vi esse filme. Então, eu gostei de A Sociedade do Anel. Eu só queria compartilhar e ver se outras pessoas concordam comigo, porque tudo que eu vejo na internet é fãs exaltando Tolkien, fãs colocando Tolkien acima de todas as fantasias que existem. E eu não acho que esteja acima de todas as fantasias que existem. Tipo, não é ruim, eu gostei, mas existem fantasias melhores, escritas hoje em dia, escritas talvez meio que na mesma época de Tolkien, mundos mais interessantes, personagens mais interessantes. E sei lá, eu também sou muito fã de um personagem cinza, um personagem que não é completamente bom, não é completamente mal, vilões que tenham mais motivação. E aí, é claro, Robert Jordan, por exemplo, não sabe fazer isso, né? Tu tem o Tenebroso, que é o Tenebroso porque ele é mau e que ele é mau. Então, esse segue a mesma escola do Tolkien, que é bonzinho, malvado e não existe cinza. Eu acho que falta um pouco disso. E aí, me lembra muito a trama do Boromir, que foi uma que me incomodou. Eu acho que tem mais... Pelo que eu escutei falar, tu vê um pouco mais da história dele no segundo filme. Mas ele tá sendo tentado pelo Anel, e tu consegue perceber através de migalhas que ele tá sendo tentado pelo Anel, mas tu não tem um desenvolvimento mais profundo disso acontecendo, tu não tem alguma noção do que ele está pensando, do que ele está sentindo. Tipo, tu não consegue saber como esse personagem é sem a influência do Anel. Então é só... Pelo filme, primeiro eu vi o filme, depois eu li o livro, eu achei que traria mais sobre ele, ele traria um pouco mais de complexidade ali, ele trairia o grupo sem querer trair o grupo, porque ele estava sendo influenciado pelo Anel, mas, sei lá, eu achei que ficou fraco a forma como foi feita. Eu achei que faltou, tá? Pra mim é isso, faltou desenvolvimento, faltou emoção. Eu gostei, eu achei bonito, eu achei divertido, mas não me emocionou. E aí eu acho que esse é meu ponto. Tipo, essas outras séries de fantasia que eu mostrei me emocionaram mais, me moveram mais do que A Sociedade do Anel. Então... E aí, até vou voltar. Em questão de série, primeira temporada de Game of Thrones, primeira temporada de A Roda do Tempo, achei mais melhor desenvolvimento dos personagens do que o filme também. Não vou falar sobre Anéis de Poder, porque não conheço, não assisti. A Casa do Dragão também considero isso, mas é meio que, tipo, vem depois de Game of Thrones e tudo mais. Então, em todo caso, era isso. Eu vou ser crucificada se os fãs de Tolkien me acharem, porque... Gente, parece que tu não pode fazer uma crítica a Tolkien, que todo mundo cai matando em cima de ti, mas é que assim, ele não é perfeito. Ele é muito bom, mas ele não é perfeito. E fica aí, eu vou continuar lendo, eu vou continuar assistindo os filmes e eu volto quando eu tiver lido As Duas Torres e assistido o filme As Duas Torres também pra dar um review completo, porque eu acho que esse é o jeito de consumir Tolkien, né? Se tu quer algo um pouco mais desenvolvido, vê os filmes e lê o livro, e lê os livros, porque só um não basta, só um fica faltando. Seja o filme, seja o livro. E mesmo com os dois juntos, ainda senti falta. Deus do céu. Quantas páginas eu queria que os livros tivessem, então, né? De novo, não tô falando sobre o número de páginas, tô falando que podia ter menos descrição de planta. É isso. Até a próxima.